Oi, eu sou o professor Otton e esse vídeo é sobre implicação lógica por tabela-verdade, um assunto de lógica matemática computacional. O roteiro da nossa apresentação passará por uma definição de implicação lógica e aí nós veremos dois exemplos conforme a definição, uma implicação lógica válida e uma implicação lógica inválida. Depois nós teremos duas proposições, P e Q e P ou Q, e testaremos se a implicação lógica é válida ou inválida também para um exemplo prático. Então vamos para a definição. A definição de implicação lógica diz que uma proposição P, que é formada por P1, P2, P3, Pn, sendo n um número natural maior ou igual a 1, está aqui, implica logicamente uma proposição Q, Q1, Q2, Q3, Qn, se Q é verdadeira todas as vezes que P é verdadeira. Então nós dizemos que P implica logicamente em Q. Eis o símbolo da implicação lógica. Uma confusão que ocorre nesse momento é confundir esse símbolo com o símbolo de condicional que nós usamos como uma operação em lógica matemática computacional. Embora pareçam, os símbolos não são a mesma coisa. Vamos agora ver, conforme essa definição, um exemplo de implicação válida. A definição envolve duas proposições compostas na ordem P e Q. Então nós dizemos que P implica Q, cuja simbologia é essa que está aí no slide. P implica logicamente em Q, se todas as vezes que P é verdadeira, Q também é verdadeira. Então vamos imaginar uma tabela verdade como resultado de duas proposições compostas P e Q. Eis a tabela verdade. A primeira linha da tabela verdade nós temos que P é 1 e Q é 1. Aqui está a linha. A segunda linha, P é 0 e Q é 1. A terceira linha, P é 0 e Q é 0. A quarta linha, P é 0 e Q é 1. E a quinta linha, P1 e Q1. Não se importem com a quantidade de linhas, eu sei, isso aqui não é uma potência de 2. Apenas vamos, com esta quantidade de linhas, mostrar se P implica logicamente em Q, conforme o que a definição diz. A definição pede que, inicialmente, observemos todas as vezes que P é verdadeira. Então vejam na tabela verdade de P e Q, que P é verdadeira para esta linha, então eu vou aqui circular, já está em verde, e Q é verdadeira para esta última linha. Então P é verdadeira para a primeira e para a última linha dessa tabela. Agora, nós podemos simplesmente ignorar as linhas em que P é falsa, porque a definição nada fala quando P é falsa. Ou seja, essas três linhas aqui, nós podemos simplesmente esquecê-las. Não importa quando P é falso. Então importam apenas as duas linhas, a primeira e a última desta tabela. Vejam que aqui nesse slide as linhas foram apagadas. Então vamos observar as vezes que P é verdadeira. Todas as vezes que P é verdadeiro, são essas duas linhas, a primeira e a última. Então aqui P é verdadeiro. E aqui Q é verdadeiro. Então, toda vez que P é verdadeiro, Q tem que ser verdadeiro. Aqui P é verdadeiro e aqui Q é verdadeiro. Como nesta tabela, todas as vezes que P é verdadeiro, Q é verdadeiro, a implicação lógica é válida, ou seja, P implica logicamente em Q, que é o que está escrito aqui. Agora vamos ver um exemplo, conforme a definição, de uma implicação lógica inválida. Mais uma vez, vamos considerar a tabela, mas antes vamos observar a frase P não implica Q, e essa simbologia aqui foi meio que inventada por mim. Então a gente pega o símbolo de implicação lógica e passa um traço diagonal para indicar que P não implica logicamente em Q. Então, se P é verdadeira e Q é falsa pelo menos uma vez. Trocando em miúdos, nós temos que encontrar uma linha na tabela verdade que P é verdadeira e Q é falsa. Uma linha é suficiente.
Então vamos imaginar essa tabela verdade que temos aqui, a mesma do exemplo anterior com uma pequena mudança. Na primeira linha nós temos P igual a 1 e Q igual a 1, na segunda linha P igual a 0 e Q igual a 1, na terceira linha P igual a 1 e Q igual a 0, na quarta linha P igual a 0 e Q igual a 1, na quinta linha P igual a 1 e Q igual a 1. Mais uma vez, eu gostaria de ressaltar que isso não é uma tabela verdade que vem de uma proposição lógica com as variáveis, porque isso não é uma potência de 2 a quantidade de linhas. Nós temos 5 linhas. Enquanto se essa tabela verdade viesse de uma proposição lógica, ela teria 4 linhas, que são 2 variáveis, ou 8 linhas. A minha preocupação é explicar quando uma implicação lógica é verdadeira e quando a implicação lógica é falsa. Então vamos agora observar o comportamento de P e Q para a gente saber se a implicação lógica é válida ou não. A definição, mais uma vez, pede inicialmente para observarmos todas as vezes que P é verdadeira. Então, P é verdadeira na primeira linha, está aqui. P é verdadeira na terceira linha, está aqui. E P é verdadeira na última linha, está aqui. Então, P é verdadeira nessas 3 linhas. Além disso, nós podemos ignorar as linhas em que P é falso. Então, essas 2 linhas, a segunda e a quarta, podem simplesmente ser ignoradas, porque P é falso. Então, tá aí, as linhas foram apagadas, não importam para os nossos resultados, apenas estão aqui as linhas em que P é verdadeira. E agora nós vamos observar se Q é verdadeira toda vez que P é verdadeira. Então, para a primeira linha, nós temos que P é verdadeira, está aqui, e Q é verdadeira. Na última linha, nós temos que P é verdadeira e Q é verdadeira. Até aqui tudo bem. Mas na terceira linha, nós temos P verdadeira e Q falsa. Isso não pode acontecer para que a implicação lógica seja válida. Então, por causa desta única linha em que P é verdadeira e Q é falsa, a implicação lógica é inválida. Em outras palavras, P não implica logicamente em Q. Então, a partir de agora, montadas as tabelas verdades de 2 proposições, basta enxergar uma linha em que a proposição do lado esquerdo, que nós chamamos aqui de P, é verdadeira, e a proposição que nós chamamos aqui de Q, que está do lado direito, a implicação lógica é falsa, e a implicação lógica não é válida. Vamos agora ver um exemplo mais prático de uma implicação lógica. Vamos considerar que P é a proposição P e Q. Aqui está. E vamos considerar que Q é a proposição P ou Q, que aqui está. Então agora nós temos que testar se P implica logicamente em Q. O nosso primeiro passo é construir a tabela verdade para as 2 proposições P e Q. Então aqui está a tabela verdade das proposições. Nós sabemos que P e Q, que é essa daqui que eu estou sublinhando nesse momento, que é a proposição P maiúsculo, ela é 0 quando P é 0 e Q é 0, ela é 0 quando P é 0 e Q é 1, ela é 0 quando P é 1 e Q é 0, e ela é 1 quando P é 1 e Q é 1. Vale uma observação. A operação lógica E, que é essa operação aqui, ou como o pessoal de São Paulo gosta de dizer, E, ela é verdadeira apenas quando ambos são verdadeiros. Então, quando P e Q são verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Caso contrário, o resultado é falso. Ou seja, basta que um deles seja falso e o resultado do E ou do E é falso. Então, a tabela verdade para a proposição Q está aqui. E ela é P ou Q. Quando P é 0, Q é 0, o resultado é 0. Quando P é 0 e Q é 1, o resultado é 1. Quando P é 1 e Q é 0, o resultado é 1. E quando P é 1 e Q é 1, o resultado é 1. Mais uma observação. A tabela do OU, ela só é falsa quando ambos são falsos. Se um for verdadeiro,
já é suficiente para o resultado ser verdadeiro. Então agora que nós temos o resultado para P e para Q na tabela verdade, então está aqui a coluna de P e está aqui a coluna de Q, nós podemos testar a implicação lógica. Vamos considerar primeiro as linhas em que P é verdadeiro. Só temos uma linha, que é essa daqui. P é verdadeira aqui. Vamos desconsiderar as linhas em que P é falso. Então, eu esqueço essa linha, eu esqueço essa linha e eu esqueço essa linha. As três primeiras linhas podem ser esquecidas porque P nessas linhas é falsa. Então está aqui, as linhas foram apagadas. Eu considero apenas a que P é verdadeira. Na linha em que P é verdadeira, a única, Q também é verdadeira. Então, assim eu posso concluir que P implica logicamente em Q. Agora você já sabe como fazer com uma expressão de verdade. Basta pensar qual é a tabela verdade para essa, depois qual é a tabela verdade para essa, e considerar toda vez que P for verdadeiro, Q tem que ser verdadeiro. Neste caso, a única vez que P é verdadeiro, Q é verdadeira, a implicação lógica é válida. Vamos agora ver um exemplo prático de uma implicação lógica inválida. Vamos considerar que P é P ou Q. Aqui está. E que Q é P e Q. Então vamos testar se P implica logicamente em Q. Notem que eu apenas troquei a ordem das operações. O que antes era P e Q, agora é P ou Q. O que antes era P ou Q, agora é P e Q. Mas eu mantive a ordem para P e Q. Ou seja, eu quero testar se P maiúsculo implica logicamente em Q maiúsculo. Então, mais uma vez, vamos montar a tabela verdade para P e Q. E aqui está ela. Não vou repetir. Isso aqui é a tabela para P ou Q. Isso aqui é a tabela para P e Q. Então, agora nós podemos considerar as linhas em que P é verdadeira. Nós temos três linhas. Uma está aqui, a outra está aqui e a outra está aqui. As três últimas linhas, P é verdadeira. Vamos desconsiderar a linha em que P é falso. Então essa linha, a única, a primeira, P é falsa. Pode desconsiderá-la. Então para cada linha que P é verdadeira, eu vou observar se Q é verdadeira. Então, para essa última linha, tudo bem, Q é verdadeiro. Mas para esta linha e para esta linha, que é falso. E isso invalida a nossa implicação lógica. Portanto, P não implica logicamente em Q. Bom, pessoal, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham compreendido como fazer uma implicação lógica. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá!